Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Boa noite, minha gente. Estamos hoje mais uma vez de volta e de novo com o nosso Disruptcast. Professor Alfredo, boa noite. Boa noite. 2 semanas sem Disrupt. 2 semanas? Não é sem Disrupt, sem Disrupt ao vivo. Sem Disrupt ao vivo, mas nós hoje estamos aqui. Exato. Estamos aqui Claro. com um convidado de grande garbo e elegância, que é o nosso querido Tadeu Canguçu Júnior. O Tadeu vai falar sobre os trabalhadores em plataformas digitais. Bom. Ele que trabalha, é servidor da Justiça do Trabalho. Conhece tudo disso, né, Alfredo? É um tema relevante, exatamente. O Tadeu, mais do que ninguém, pode nos dizer um pouco sobre isso, dizer algo que é inevitável, né? Trabalhar com plataformas digitais e muda um pouco a perspectiva. O que muda, Tadeu? O contrato de trabalho, tempo à disposição, como é que funciona? E aí as pessoas já perguntam, né? E o Uber? Tem ou não tem vínculo trabalhista? Agora teve uma decisão do Supremo aí, né? Mas vamos lá. Boa noite, Tadeu. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite, professor Alfredo. É uma grande honra estar com vocês aqui, né? Nossos professores aí. Nós que agradecemos. E falando também de um tema tão relevante, né? Que o tribunal já está fazendo curso, já está se preparando para receber essas demandas cada vez mais, né? As demandas dos trabalhadores em plataformas digitais. O maior é o Uber, né? São os motoristas de Uber. Mas temos várias plataformas de transportes individuais, de entregas, plataformas de serviços, até médicos, serviços de informática, em que existe uma empresa que cadastra prestadores de serviço e deixa o acesso aos usuários que contratam esses serviços, tudo por plataforma digital. A minha pergunta, Alfredo, e sempre foi, na linha do que o Tribunal Supremo, né, que falou esses dias, a minha questão é assim: você cria um aplicativo, você cria um espaço virtual digital e por meio desse espaço você aproxima as pessoas, certo? Você tem então um lugar que é o lugar de aproximar essas pessoas. O fato de você aproximá-las, você é empregador dessas pessoas? Pois é. Essa é a discussão que pro STF, por enquanto, ele não está reconhecendo isso como empregador, ele está reconhecendo essas plataformas como elas próprias se denominam, que são intermediadoras digitais. Aproximadores, né? É importante frisar que é uma tecnologia disruptiva, nova, que em pouco tempo massificou no mercado. Imagina, só o Uber aqui no Brasil tem 30 milhões de usuários, né? Então realmente é uma tecnologia nova, uma ideia nova que dominou o mercado. Sim. Até a gente pode falar de como isso está em outros países, mas rapidamente o TST e os TRTs, né, Justiça do Trabalho, eles estão muito oscilantes se é ou não é vínculo trabalhista. Qual é o argumento pró-vínculo, a favor do vínculo trabalhista e contra o vínculo? Porque esse argumento é relevante, né, Alexandre? Dizer, olha, aproximamos dos interessados. Mas veja só, se nós formos levar isso às últimas consequências, vamos dizer que o Facebook, que o Instagram também é. E o influencer, que está lá e ganha dinheiro com aquilo. Corta o Instagram do influencer, vamos ver se ele não fica né? Não. Então, assim, também é uma forma de ganhar vida, né? A influência digital, que é um elemento da nova tecnologia. E por esse lado, sim, mas por outro lado, né, que tu vai ver realmente a circunstância da plataforma, ela não cumpre as características da relação do emprego, né? Bom, eu vou começar falando pela visão dos trabalhadores, a visão dos sindicatos, das associações e de uma boa parte da jurisprudência trabalhista, das decisões dos tribunais.
A pessoa está prestando serviço com onerosidade, ganhando para isso, todo dia ou com uma frequência grande, sobre normas, inclusive normas de compliance das plataformas. O Uber tem um compliance dele, né? Temos também penalidades para esses para esses prestadores de serviços, né? E aí, diante da presença dos vínculos do emprego, algumas decisões judiciais reconhecem ele como empregado. E aí manda o Uber, ou a Cabify, Cabify é do Brasil, perdão, mas 99 Táxi, iFood, etc. Pagar 13º, férias, aviso prévio, etc. Dando para esses 1,5 milhão de trabalhadores, porque trabalhadores eles são, né? Eles estão te levando de um lugar para outro, fazendo, prestando um serviço muito relevante na mobilidade urbana, né? Sem dúvida. E desprotegidos de todas as garantias, por enquanto, né? Eu fico pensando, Alfredo, me veio aqui o táxi, ele trabalha sob concessão do município. O município aproxima o taxista do passageiro. Então, o taxista também tem vínculo de emprego com o município? Pois essa é uma grande pergunta. Aí o Tadeu está aqui para nos dizer, porque ele já olhou. Aquele que ele recebe a concessão, você tem a permissão de trabalhar. Então, você não estabelece um vínculo ali. Agora, a gente sabia que o táxi é muito valioso, era muito valioso, agora eu imagino que o valor é bem baixo, só em alguns lugares que tem algum valor ainda. Mas assim, existia o taxista, dono da concessão, que colocava a gente para trabalhar no lugar dele. Esse já teve vínculo reconhecido já. É que esse era um funcionário outro. Funcionário, Só que pela justiça do trabalho, né? Princípio da realidade. Claro. Agora, só complementando o argumento contra. Por que não reconhecer o que dizem as decisões judiciais que não reconhecem o vínculo? A subordinação são prestadores autônomos, que é o que está nos termos e nos contratos das plataformas digitais. Eles aceitam você, prestador de serviço, como um parceiro autônomo. E há uma verdadeira subordinação, Tadeu, você acha? Por quê? Porque se eu quiser trabalhar, eu trabalho, se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. Se eu quiser ligar o aplicativo hoje, eu ligo. Se eu não quiser, eu não ligo. Eu conheço alguns motoristas por aplicativo que eles trabalham quando têm vontade. Então, hoje, tem muitos, aliás, né, que trabalham com outras coisas. A Uber não vai me ligar às 8 da manhã e dizer, vem cá, passa aqui no Exatamente. RH porque tu não foi hoje. Você não foi trabalhar. Não vai acontecer isso. Essa esfera, eu tenho muita dúvida, sinceramente, Sim. Tadeu. Eu tenho muita dúvida e não, naturalmente, não dá pra gente ficar achando, nós temos que ter os fundamentos, né? E para mim um dos fundamentos é esse, é um aplicativo, é um lugar digital de aproximação que você trabalha se você quer. Agora, quando eu contrato uma pessoa, ela trabalha não porque ela quer, ela trabalha porque ela quer, claro, mas ela tem todo um regime, todo um sistema, aquela vinculação, se não vier vai ter o ponto cortado e etc. Isso você acha que tem relevância ou não tem relevância? Com certeza. Não havendo uma frequência de trabalho, você tira um elemento do contrato de trabalho. Fica mais difícil de reconhecer. Pronto. De fato, você liga o aplicativo a hora que você quer. Então, em tese, você tem uma autonomia, certo? Só que, de outro lado, você tem os avulsos também, lá no porto de Paranaguá, eles trabalham o dia que eles querem. Mas o dia que eles trabalham, eles recebem todos os direitos trabalhistas naqueles turnos, né? Assim como o contrato intermitente. O contrato intermitente é uma novidade da reforma trabalhista que regulamentou o bico, o freelance. Uhum. Que aí você faz o evento, geralmente bares, restaurantes, eventos, etc. Você faz aquele evento, naquele horário de trabalho você tem lá o cálculo das férias, o 13º, tudo. Então, de uma vez você recebe tudo. Então, você tem figuras análogas ao que seria o trabalho do Uber. Ele ligou das 6 da tarde à meia-noite.
Ou ele ligou das 6 da tarde às 7 da noite. Aquela uma certo. hora ele prestou serviço, tudo que ele recebeu ali pode, eu não estou falando que deve, né, pode ser pago com férias, 13º, FGTS, etc. Garantias sociais mínimas. Né, aquele mínimo de garantia social. Mas ele prestou, Alfredo, esse serviço para quem? Bom, prestou para o dono da plataforma. Para a plataforma ou para o passageiro? Não, o passageiro é um terceiro que se interessa Não, eu penso que o passageiro é quem está recebendo o serviço e a plataforma é uma aproximadora dos dois. O passageiro não manda nele, mas eu estou pensando em outra coisa, Barbosa, ou Tadeu, que é o seguinte, quando nós começamos a pensar, essa é uma nova forma de uma prestação de serviço, vou dizer um modo mais banal, de ganhar a vida. É uma nova forma, face à tecnologia, face à circunstância do mundo atual, tecnológico, disruptivo, etc. Lá, quando a gente começou a falar de direito do trabalho, quando a gente começou a falar das liberdades, quando a gente falar do contrato, lá nos franceses, quando os caras trabalhavam 15, 18 horas por dia, você trabalha quando você quer. Você que aceitou esse contrato, você que aceitou esse tempo. Eu nunca disse para você que teria que se fazer assim, mas já que você está aqui, você vai fazer desse jeito que eu estou te dizendo. Então, assim, lá, até nós caracterizarmos isso, essa prestação desse serviço para ganhar a vida daquele que não era proprietário, portanto era o proletário, o cara que não tinha, além da força de trabalho, não tinha mais nada. Até a gente dizer, opa, peraí, para essas pessoas que ganham a vida dessa forma, existem algumas contraprestações que esse tomador do serviço tem que pagar, além do salário, que é uma jornada menor, que questões insalubres, questões sociais, aposentadoria, previdenciárias, etc. Até nós chegarmos a essa conclusão, a esse portfólio, vamos dizer assim, de atitudes do governo, organização das atividades, demorou. Agora, lá, me parece, hoje aqui é a mesma coisa que aconteceu lá. A gente não sabe o que é. Claro, não é na visão tradicional que até aqui se construiu de direito do trabalho, mas é uma nova forma de ganhar a vida, tal qual lá, quando se separa a sociedade civil e o Estado, e surge o proprietário e o não proprietário, e alguém que serve, né, para prestar o seu serviço em troca da sobrevivência. Eu pergunto para você, Copete, a sua colocação foi perfeita. O entregador do iFood que levou aquele jantar especial que você escolheu, ele não trabalhou aquele dia? Que ele levou para você? É uma forma dele sobreviver. E daquele trabalho, ele vai ter alguma aposentadoria? Ele vai ter alguma garantia social se ele sofrer um acidente? Não, ele é o cara que trabalhava na mina de carvão no século XIX, XVIII. O argumento da plataforma digital hoje, às portas da Revolução 5.0, ou já consolidada a Revolução 4.0 industrial, é o mesmo argumento do industrial da Revolução 1.0. Claro. Não, o argumento é muito semelhante. Você aceita um contrato civil de prestação de serviço? Aceito, então assina aqui. Você não vai ter garantia nenhuma. Não. Você vai assumir os custos da atividade. De contratar. A posição do liberalismo clássico, a vontade de contratar. Você contrata comigo, eu sou o dono eu sou o proprietário, você tem a força de trabalho. Não interessa quem é quem, interessa que você livremente contrata a sua força, pela sua liberdade, com o meu interesse a partir da minha propriedade. Ponto, acabou. Sim. E é uma propriedade nova, igual claro. Você falou, uma propriedade do conhecimento. Integrou um software de GPS com milhões de cadastros numa plataforma, com milhões de usuários, com compliance, e a pessoa trabalha o dia todo no Uber, né? Então, assim, eu comecei essa pesquisa aqui pra gente conversar com a ideia de que não havia subordinação. Mas aí, vendo o exemplo da Inglaterra, que considerou a parasubordinação, vendo o exemplo da Alemanha, que mandou registrar todos os aplicativos, tanto que lá o Uber terceiriza. Ele contrata a terceirizadora, ele terceiriza lá, mas todo mundo terceirizado com registro, previdência e cobertura social, né? Quem que gostou mesmo da plataforma digital? A China. Agora, você vai querer uma sociedade brasileira
aos moldes da chinesa ou aos moldes da europeia, alemã e inglesa. São escolhas. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, cada estado Regulamenta. Porque tá na moda gostar dos Estados Unidos, não mais da O Europa. A Europa tá... O Uber é o maior nos Estados Unidos e o segundo mercado do Uber é o Brasil. O Uber fatura em torno de, olha, em torno de 300 milhões por mês aqui no Brasil. Uhum, sem dúvida. Então, assim, ele fatura 300 milhões e não paga um FGTS, não paga um 13º, uma previdência. Não que, eu não estou falando para... Eu imagino que o melhor molde é aproximar o motorista do Uber do contrato intermitente. Uhum. Aquela hora que você trabalhou, aquela hora você vai receber a garantia social daquilo lá. Claro, Porque Esse fica esse é o limitado ideal. isso. Esse é o ideal. Evita fraudes, evita... Claro, Mas vai isso ter é uma ideal. compensação, né? Eu que sou mais da economia, menos do trabalho. Não. Vai ter uma compensação. O cara vai A diminuir sociedade o vai valor da pagar. hora. Não. Vai encarecer o serviço? Vai encarecer o serviço e vai diminuir o valor da hora trabalhada efetivo. Vai diminuir o líquido e vai aumentar a despesa. Claro, Normal. normal. O Mas são trabalhadores. O Alfredo é o cara disso, é o mercado que vai ditar o que vai acontecer. Aí você vê Money talks. Aí você vê 25% de participação do Uber no faturamento, né? Alguma plataforma que ofereça menos com as garantias Claro. vai migrar os motoristas para lá. Mas isso já tem, acontece, né? A Uber é a que mais cobra, perdeu muita gente. Tem aquele que você negocia, como é que é o nome? E tem um aplicativo, o Stop Club, que o motorista calcula se aquela viagem vai dar lucro ou não. Aham, E o Uber tentou derrubar essa Stop Club. aham. Assim como o Uber, ele chega com acordos fortes quando ele vê que a tendência vai ser a consolidação de uma decisão contrária a ele. Então, assim, Claro. tem muita coisa As acontecendo. Big Techs são uma questão que Não, nos se ela leva faturou a 300 pensar milhões no em Brasil, todos os imagina no mundo. sentidos, né? As Big Techs, todos estão a pensar Isso em só, todos os sentidos. só vai Inteligência expandir. artificial e Facebook, que a Meta tem 4 funcionários no Brasil só. Isso tudo nós já conversamos aqui em outros programas muito interessantes. E eu concordo, Tadeu, com você em tudo que você disse. Eu só fico aqui pondo os pontos que devem ser objeto de reflexão, né? Que nós temos que pensar. Por quê? Porque, como o Alfredo disse, gosta de estudar, e eu também, que é o mercado, não dá para negar. A regulação, muitas vezes, ela é pública, nós fazemos com que as situações todas se desenvolvam a partir de lei, a partir de proteção de direitos sociais, de direitos individuais, mas é o mercado, muitas vezes, quem vai impor as regras do jogo e vão nos mostrar uma maneira ou outra de fazer isso. E, nesse sentido, é que nós falamos há pouco. Em outros países, como é que a coisa está acontecendo? Pois é. Porque alguns ameaçam, e esse tipo de ameaça não se deve aceitar. Sim, para você começar a dar direito trabalhista, a Uber sai do Brasil. Ok, isso, a Uber sai do Brasil, vem a InDriver, que era quem eu queria lembrar, que você negocia com a InDriver, é interessante. Tu negocia com o Você cara. negocia, você manda pro aplicativo e tá lá. Quanto você paga nessa corrida? Ele põe uma média de 5 a 10 reais, por exemplo. Você fala, eu tô com pressa. Aí você põe lá 15 na hora, aparece o motorista, ele aceita. Se você põe 3 reais, Não vai ninguém. o motorista responde, paga 6? Não, paga 5. E fica aquela brincadeira, Fica às um vezes custo de até. transação. Porque Autorregulação. no Uber, Autorregulação. pelo que eu saiba, o motorista não sabe onde vai levar o passageiro, ele só aceita a corrida, né? Esse detalhe eu não tenho Não, eu acho que sim. certeza. Também posso estar enganado, mas parece que quando o Uber o motorista do Uber, né, tá perto de alguém que chamou, diz, opa, o cara tá perto, ele diz aceito. Quando ele chega lá, que o cara é o fulano, aí ele para, aí tá ele dá um certo. ok, aí diz a rota É do para cara. evitar das corridas curtas não serem aceitas, Claro. né? Parece, não tem certeza. Mas é por isso. Tem regulação de demanda, tem regulação de trajetos. Uhum. São normas que afetam ali a remuneração e, às vezes, não são muito claras, né? Não são muito claras para os próprios motoristas, né? E aí, cada formato tem o aplicativo de carona, tem o aplicativo Claro. de
né, dessa negociação. Então, assim, o mercado vai trazendo novidades, né? No aplicativo de carona, vamos lá então. Olha aqui, ó. No aplicativo de carona, o cidadão aproximado também ganha. A plataforma também ganha. Aham. Então há uma relação de trabalho também nesse É caso. que chega um momento, Barbosa, desculpa interromper, eu que estou mais ao lado na economia, chega um momento que fica, o custo da transação é muito alto da plataforma. E o que está acontecendo hoje? O cara fica com uma plaquinha Uber e quando tu chega, eu quero Uber, o cara diz, posso desligar o aplicativo? E desliga. Em vez dele pagar 25% para a plataforma, Então, e aí esse ele cara que vai ser o funcionário da Uber? ele vai, por isso que tem que regulamentar para os dois lados. O cara trabalhando é o que eu tô com falando. 2 aplicativos ligados. Também. 2 ou mais. 2 ou mais. Então, assim, quem que foi o empregador dele? Foi o Uber? Foi o 99 ou foi o da carona? Então, assim, os questionamentos são tantos quanto avança a tecnologia. Aham. Aí cabe uma regulação. Bom, você só pode ligar um. Se você está parado para receber, você só pode ligar um. Tem que ter alguma circunstância que estabeleça um critério. Que a gente obviamente não sabe, mas a tecnologia serve para tanta coisa, pode servir para isso também. Por isso que fazer aquele ganho por contrato intermitente ali, que no que ganhou, pagam os direitos sociais, é uma alternativa que, né, eu vou pagar para o cara se ele trabalhou. Agora, por exemplo, o Uber e a Mobitech, a Associação da Mobilidade e Tecnologia, que reúne vários desses grandes aplicativos, né? Ela sentou junto no grupo de trabalho do Ministério do Trabalho para definir valores mínimos. Só que a Associação dos Sindimotos, a Associação dos entregadores em aplicativo e motoristas, etc., queria R$75 por hora do carro e R$25 por hora da moto. E a Mobitech ofereceu 20 e 15. 25 e 15. Né? 25 para carro, 15 para moto. Mas ela sentou para negociar. E isso ia garantir ia ser a primeira. O acordo seria a melhor solução. Só que aqui no Brasil a gente não aceita o acordo, né? Aqui no Brasil tem que vir a lei, mas você tem lei de motorista, você tem lei do motorista autônomo, né? Inclusive, não sai da minha memória a fala do Gilmar Mendes falando: a Justiça do Trabalho está seguidamente descumprindo decisões do Supremo. Foi principalmente em casos envolvendo os motoristas autônomos, que tem uma lei que não dá o vínculo, e o STF confirma essa lei, e os TRTs eventualmente reconhecem. E aí a pessoa entra direto no Supremo na reclamação e o Supremo caça a decisão da primeira ou da segunda instância, né? Então, esse embate entre o STF e o TST, ele está cada vez mais acirrado. E os TRTs também, né? Talvez a Justiça do Trabalho seja a justiça que mais descumpra as decisões do Metade das reclamações esse ano foram dos TRTs e TST. Reclamação, para quem não E outra, reclamação entende, são 4 mil, foram 4 mil esse ano, 2 mil da Justiça do Trabalho. É só um pouquinho. A reclamação, para quem não, né, que não é do direito, está nos escutando, é um mecanismo jurídico que tem quando qualquer tribunal descumpra uma decisão já estabelecida, né, já sacramentada, vamos dizer assim, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, as pessoas entram direto no Supremo. Aquele tribunal está descumprindo a decisão que você já proferiu. E, cara, mas assim, para os dois lados é um grande problema esse descumprimento, né? Porque tem cada coisa que a gente vê na Justiça do Trabalho, cara. Não, a Justiça do Trabalho, assim como o STF não... Vou entrar no mérito aqui. Assim como o STF não está lá para agradar todo mundo, a Justiça do Trabalho também não está lá para agradar todo mundo, né? Então, o direito não agrada todo mundo. Exatamente. Normal, assim, ele bota tenta botar uma ordem, né? Não tem como agradar todo mundo. Não tem, é impossível. Temas como esse, desse programa aqui, até vamos ter que fazer outro, né? Porque não consegui, já está quase terminando. Está acabando. Né? Temas como são realmente mais, digamos assim, socialmente discutíveis, né? Se as pessoas se interessam, a gente escuta, fala, vai pra mídia, etc. Porque normalmente, via de regra, a Justiça do Trabalho não está muito na mídia.
né? Tá muito mais a questão criminal, Claro. né? A questão... Só quando o juiz vai lá e fala 1 bilhão de multa pro Uber, aí aparece na mídia, né? Claro, quando tem Mas foi uma concorrência, decisão, assim, normalmente muito não fora tá, da então curva, a gente né? Parece que, né, são ilhas de decisões, né, ou de assuntos do direito do trabalho que surgem na mídia. Surgem. O resto não, o resto é criminal mesmo. É um negócio, ou crime colarinho branco, ou Fraudes. crime econômico, fraude, Estelionatos. fraudes em relação à política, em todos os Isso aí. elementos. Corrupção. Corrupção, exato. Porque senão, cara, é realmente essa perspectiva aí de ter uma coisa, por exemplo, o Uber, o que mais pode dizer de trabalho? A questão do contrato de trabalho das plataformas. Fora isso, hoje em dia eu não saberia dizer qual é a outra discussão que está em voga na Justiça do Trabalho e que tem um clamor popular. Né, assim, hoje é isso, né? São os vínculos ali do Uber, você tem ali os transportadores autônomos, você tem uma atuação em termos de trabalho escravo, tal, mas também totalmente também, fora da... verdade, que é Fica, trabalho escravo. fica restrito ali aos meios, né? É fato. Você tem uma discussão que tá bem em voga agora, é aqueles fundos de condenação coletiva. A Justiça do Trabalho, quando tinha uma condenação coletiva, por exemplo, chega na indústria lá, a indústria está descumprindo, ou no hospital está descumprindo um monte de normas, e estabelece uma multa. Essa multa vai para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é destinação, sei lá para onde vai, ou vai para alguma coisa da comunidade. Então, estão mexendo nessa destinação dessas ações coletivas que são milionárias, né? São milionárias. Então, a comunidade perde, né? Até o incentivo do Ministério Público ir atrás de, né, aplicar uma multa e trazer isso de retorno para a sociedade diminui, né? Aí você tem acidentes e doenças do trabalho, igual o acidente que teve lá em Palotina, né? Com a Vale. Foi um incidente internacional, porque tivemos 7 estrangeiros que né, não estão mais aqui entre nós, e um brasileiro também. Então, isso aí vai estar sempre acontecendo, né? Mas em termos de tecnologia, a Justiça do Trabalho, ela está se debruçando sobre essa questão das plataformas digitais, se há subordinação, licença para falar um nome difícil aqui, algorítmica, que é toda essa sequência de computador aí. Sim. Se isso é ou não é uma subordinação mesmo. Esse é o cerne da discussão Querendo em relação ou não, aos trabalhadores de plataforma. É uma subordinação, digamos assim, intuitiva, né? Não é uma subordinação hard, aquela que tu... sim senhor, não senhor, mas é uma subordinação meio que despercebida. Mas se você colocar o taxista, que não tinha essa subordinação, e o motorista de Uber, eu acho que o motorista de Uber ele está mais controlado do que o taxista. Porque ele tem uma rota pré-definida, ele tem um valor do qual ele vai receber, ele tem regra de compliance, não discriminação, não suborno, tratamento, conduta, né? Código de conduta, que o taxista não tem nada disso, né? O motorista que pega um frete, vai lá para o Porto de Paranaguá e volta. Você até tem um controle do GPS dele, mas você não tem item por item o que ele está fazendo, né? Então, eu acho que esse controle tecnológico ele é bem eficiente. Eu sinceramente acho que, por exemplo, no caso do caminhoneiro, ele tem muito mais controle. Muito mais. Muito mais controlado. Muito mais. Hoje eu conheço tem as proprietários empresas, né? de caminhões, empresas, que está tudo no GPS. Ó, você pode... Ele liga e desliga o caminhão. Exato, desliga o caminhão. O cara para abastecer 8 horas da noite. Vou andar mais um pouquinho, vai bater na chave e não pega. O caminhão está desligado por quê? Ligação remota. Isso daí, se não for subordinação, aí eu não sei mais o que é. Exatamente. Aí é Uber que é subordinação. E aí cai por terra o trabalhador externo, Claro, tem que ter controle de jornada, tem etc, etc, etc. E aí, pro Uber, caberia uma lei específica, caberia uma lei própria. Claro, é a regulação. Bom, tá aí aí. sim. Aí eu acho que é um Já grande... tem 3 PLs rodando no Congresso Nacional, um para falar que a competência é da Justiça do Trabalho, porque tem até decisão falando que é da Justiça Comum, porque é um contrato de prestação. Então, fixa, Justiça do Trabalho. E temos também mais outras regulamentações, né? Que são projetos de lei. Professor Alfredo, olha aí. O tempo passou, meia hora foi. Cara, Tadeu, que nós não vimos. Tamanha a importância do tema, não é? Verdade, verdade. Sem dúvida faremos
mais alguns disrupts sobre essa questão das plataformas digitais e suas regulações, né? Portanto, não temos tempo para mais nada, Alexandre Barbosa. Eu gostaria de agradecer ao Tadeu que nos deu essa excelente visão aí, esse panorama total sobre a relação trabalho, de emprego, enfim, das plataformas, na relação com as plataformas digitais dos prestadores, né, os motoristas de Uber. Isso aí, agradeço também. Obrigado, Tadeu, muito obrigado mesmo, foi útil, muito útil para o nosso público. Professor Alfredo, boa noite, amigos e amigas. Boa noite.